Lucas 15 e o versículo de número 11 a seguir. Amados irmãos, o texto diz assim, a partir do verso de número 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte disponível da minha herança, da herança dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morro de fome? E eu aqui morro de fome, não é uma interrogação, é exclamação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Deus continue nos abençoando e falando conosco nesta noite de forma extraordinária. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nesse texto, uma mensagem bastante um tanto que diferente do tradicional, porque normalmente a gente tem um olhar sobre o filho pródigo. E ele é um dos textos muito bem evangelístico, e eu digo por quê? Exatamente pelo fato de
descrever a condição de morto e perdido do filho, né? De achado e ter revivido. E é óbvio que esse texto nos dá essa oportunidade e a gente não vai deixar de passar por isso também, hoje aqui. Mas não será nosso olhar direcionado para esta parte do texto que trata do perdido morto que foi achado e reviveu. Vamos falar sobre a ótica, vamos dar uma olhada, uma visualizada, aproveitando que é o Dia dos Pais, que se comemora o Dia dos Pais, e vamos extrair daqui lições desse episódio, desse evento, ao qual eu quero chamar essa mensagem, titular como Lições de um Pai. A primeira delas é o seguinte: lemos o texto, irmãos, e eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte é a do filho pródigo, o mais moço. A segunda parte que eu vou citar com vocês é a do mais velho. E a terceira parte é a do pai. Então, a gente vai dividir o texto em 3 partes. Na primeira parte, a gente dá uma olhadinha agora, vamos dar uma olhada na atitude do filho. Observe o seguinte, irmão, ele é descrito por Lucas, e aqui vale a gente observar aquele detalhezinho do escritor, aquele caráter, ou seja, aquela particularidade, aquele estilo do próprio escritor, como ele quer escrever, como ele quer descrever algo que está acontecendo. Então, Lucas descreve o rapaz da seguinte forma. Observe os verbos de ação que estão nessa descrição, nessa narrativa do capítulo, do verso de número 11 até o verso de número 20, perdão. Observe, eu vou citar alguns verbos. Vejam bem, ele é descrito assim. Primeiro, ele diz. Depois, ele pede. Terceiro, ele ajunta. Quarto, ele parte. Quinto, ele desperdiça. Sexto, ele vive do jeito que quer. Sétimo, ele gasta. Oitavo, ele retorna. Eu deixei alguns verbos de lado, apenas para que a gente possa dar um destaque nesse. Mas, veja, irmão, Lucas descreve esse rapaz, na primeira parte, como uma pessoa de ação. Ele era alguém ativo. Se agia impiamente ou sem pensar, também está descrito no texto aqui. Mas, de toda forma, Lucas descreve esse rapaz como alguém que era de atitude. Ele tomava atitude. Ele era alguém que agia. Ele era alguém de ação. Por isso ele faz isso. Ele fala com o pai, ele pede a herança, ele ajunta o que tem, aquilo que tem. Veja, irmãos, a gente pensa, vamos dar uma olhadinha mais detalhada nisso. Naqueles dias, dinheiro não era como nós temos hoje. O dinheiro hoje é virtual, né? Praticamente a gente usa dinheiro virtual. Você tem aí um dinheiro na conta lá pelo Pix, você transfere, paga outra coisa, assim o dinheiro quase que nem vem na sua mão. É mais ou menos assim, né? Você vai à feira hoje, compra lá uma dúzia de banana e paga no Pix, né? Então o dinheiro praticamente hoje é virtual. Esse tipo de dinheiro que a gente tem hoje não tinha naquela época. O que era riqueza? Era cabeça de gado, né? Era ovelhas, eram bois. Eu fiquei pensando, o texto diz assim, ajuntou tudo que tem. O que ele tinha? Gado. O que ele tinha? Tudo que aquilo que podia carregar. Então ele não sai só, ele sai com uma mudança. Ele sai como um nômade. E ele sai para uma terra longínqua, sem destino. Ele era destemido, né?
Fazendo uma leitura simples, preste atenção, fazendo uma leitura simples do perfil desse rapaz, eu destaquei alguns, tem muitas coisas que a gente podia destacar aqui, mas olhando com base nos seus, nos verbos que descrevem a ação dele. Quais verbos, pastor? Vou repetir: pedir, dizer, ajuntar, partir, desperdiçar, viver, gastar, né? Pensando nesses verbos, da forma que ele vive, a gente pode elencar o perfil desse rapaz. A gente pode conjecturar, pensar, tentar prever, ou prever não, porque já passou, mas tentar analisar qual era o perfil desse jovem. Por essas atitudes que ele tomou, por essas falas. A primeira delas que eu quero pensar, e aí eu quero a atenção de vocês, é o seguinte: não tenho dúvida que esse rapaz era narcisista. A primeira delas é que ele era um narcisista. Por que um narcisista? Porque ele tende a concentrar tudo nele. Ele só tem olhos para ele. Ele só enxerga a ele mesmo. Pelos seus pedidos. Veja, dá-me o que é meu. Não quero saber do que é teu. Então, o narcisista, ele tenta concentrar as atenções nele, em si, e fantasiar o poder ilimitado. Esse jovem ajuntou o que tinha, não previu que o que ele tinha ia acabar. Então, o narcisista não enxerga o fim das coisas. Por exemplo, ele achou que todos iriam, por exemplo, que o que ele tinha nunca acabaria e que viveria aquilo para sempre. Dançou, não foi. A segunda questão é o seguinte, preste atenção. A segunda característica do perfil desse jovem, o mais moço, de uma breve leitura que nós estamos falando aqui, ele era um psicopata. Nossa, pastor, ele era um psicopata. E o que é um psicopata, irmão? É um sujeito que tem falta de empatia. Ele não consegue, por exemplo, sentir aquilo que alguém que está próximo dele está sentindo. Ele não conseguia sentir. Pergunta aos irmãos, vejam bem, irmãos, como é que esse sujeito, que era um manipulador, inclusive, percebam, ele era um manipulador, ele manipulou o pai. Como ele manipulou o pai? Veja, irmãos, pense na situação de você chegar ao seu pai e pedir a herança do seu pai enquanto ele está em vida. Ele está vivo. Qual é a sensação que você teria se o seu filho dissesse agora para você, divida a herança e me dê a minha parte? No mínimo, você já deveria perguntar para ele, está me enxergando como um defunto? A única sensação que você teria é essa. Você está me vendo como um defunto. Não é possível, já morri. Então ele não está nem aí com a sensação, com aquilo que o pai dele ia sentir, e tampouco o restante da família. Não importa, eu não consigo viver empatia. E ele manipula. Então, o psicopata manipula, como eu acabei de dizer. Bom, seguindo ainda, irmãos, e não se importa também com o sentimento dos outros. Ele não se importa com o sentimento dos outros. Terceiro, observe, irmãos, o que mais? E eu até coloquei aqui, né, como que ele descreve. Seguramente podemos inferir que ele pede a parte da... Ele pede a parte da herança e ele é seguro. Nenhum filho tem direito na herança do pai enquanto o pai está vivo. Alguém aí tem direito na herança do pai enquanto o pai está vivo?
Vai lá o juiz e fala assim, obriga meu pai, procure seu, vai lá no cartório, eu não sei se os advogados aí podem me ajudar, podem, né? Mas vai lá no cartório e fala assim, ó, senhor juiz, meu pai e minha mãe estão vivos e eu quero que eles dividam a herança deles agora comigo. E esse rapaz obriga e manipula para que o pai faça a divisão dos bens enquanto está vivo. Ele era manipulador, portanto, nesse sentido, um psicopata. Terceiro, irmão, era maquiavélico. Pastor, que nome difícil esses aí, hein? Vou explicar. Pessoas que têm esse comportamento costumam ter atitudes cínicas e adotam estratégia cujo único propósito é beneficiar a si mesmo. Olha como ele cria uma ideia de que vai viver bem ao sair de casa. Irmãos, ele manipula também nesse sentido e o comportamento dele faz isso. Eu fiquei pensando, eu não fiz uma análise tão profunda desse texto para a gente poder compartilhar, mas eu fiquei pensando, como que esse rapaz conseguiu convencer o pai? Primeiro, ele reivindica seu direito de posse. Retomo o que disse ao anterior. Como eu posso questionar ou reivindicar aquilo, algo que é meu, sendo que não é meu? Como eu posso reivindicar algo que é meu, como se fosse meu, sendo que esse ainda não é meu? Não era dele. A casa, a fazenda, a herança não era dele. Era do pai. Era do pai dele. Todos os filhos que aqui estão, vocês moram na casa de seus pais. Mas vocês não têm uma casa ainda. Quem tem é o seu pai. Quem tem é a sua mãe. Vocês moram lá. Vai ter uma casa quando você adquirir, ou essa casa for por herança para você. Mas ela não é sua. Normalmente a gente usa esse termo. Eu vou para minha casa. Não, tá certo. É comum a gente falar assim, não tá errado. Mas a casa ainda não é sua. A casa é do seu pai. E a gente vive uma geração em que os filhos estão tomando a conta estão tomando posse dos bens e propriedade dos pais. Ele manipula isso. Ele era maquiavélico. Ele reivindica um direito de posse que ele não tinha. Tomar aquilo que não é seu, não é seu. É do seu pai. Era do pai dele. Você mora lá. Você vive lá. A família também não é sua, a família é dele. E da sua mãe. Você pertence à família dele. Não é um processo inverso. Hoje de manhã eu falei assim, a teologia moderna, né, as novas teologias, inclusive a teologia que nós estudamos lá na escola bíblica hoje, que é a da ação social, a teologia inclusiva, elas adequam a Bíblia à sociedade. É mais ou menos assim, a Bíblia não cabe nessa sociedade, então a gente corta essa página, corta aquela, tira essa, tira esse pedaço, tira aquilo ali, para caber na sociedade. Isso está errado. É a sociedade que tem que se adequar à Bíblia. A Bíblia adequa à sociedade. Ela não se adequa na sociedade. Não é a Bíblia que se ajusta para caber na sociedade. É a sociedade que se ajusta para caber na Bíblia. Não é você que comanda a casa do seu pai. A sua casa você poderá ter. Quando você comprar uma casa, ou quando seu pai te der uma casa,
e essa casa poderá ser sua de uma forma, de duas formas. Primeiro, você pode comprar, segundo, ele pode te dar. O dar vai ser de duas formas. Uma, ele assina o documento e te deu. A segunda, ele morre e vem para você. Nesse sentido, então ele vai te dar, de todo jeito. Mas não é sua. Não é sua. Então, o filho mais jovem, ele tem esse perfil. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Primeiro, ele é narcisista. Segundo, ele apresenta, né? Ele apresenta um parecer, assim, parece que ele é narcisista, psicopata. E o terceiro, ele é maquiavélico. Agora, vamos pensar no filho mais velho. Filho mais velho, ele não é descrito. Não há descrição do filho mais velho como ação. Ele não tem verbo de ação na descrição dele. Quando a gente começa a ler a ação, o texto, a parte, vamos lá, verso 25. O filho mais velho estivera no campo. O que ele estava fazendo no campo? Não está dito. Ele podia estar olhando. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, viu... vamos pegar os verbos. E vamos tentar descobrir o que ele fazia. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados. Perguntou-lhe. Que era aquilo? 27. Ele informou, veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu tenho, eu te sirvo, serve como? Há tanto tempo eu te sirvo. A gente pressupõe que ele trabalhava. A gente imagina. Há tanto tempo te sirvo sem jamais transgredir a uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele diz que tem amigos. Ele diz que ele queria fazer uma festa, ele só diz que servia. Vindo, porém, o seu filho, olha a descrição, pronome. Ele não diz o meu irmão. Vindo, porém, o seu filho, que, olha só a descrição, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Olha aqui, desperdiçou os teus. Percebe que ele tem aqui um pensamento diferente do primeiro, porque o primeiro não diz que era do pai. O primeiro diz que eram dá-me os meus. O filho mais velho diz assim, ele desperdiçou os teus. Aí ele diz assim, os teus bens como meretriz, tu mandaste matar um novilho cevado, 31. Então o pai me respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Espera aí. Como é o perfil? Como que a gente define a personalidade desse sujeito? Demos uma olhadinha no do primeiro, do mais jovem. Agora vamos dar uma no do segundo. Irmãos, os verbos de ação não demonstram, por exemplo, sua personalidade. Ele não era um sujeito de atitude. Percebam que não tem nenhum verbo aqui que demonstra, nenhuma sentença que demonstre que ele era um sujeito de atitude. Ele não tinha muitas atitudes, ele não demonstra. Aparentemente, no primeiro modo,
ele era um sujeito meio que passivo. Ele era um sujeito meio que passivo, aparentemente. Mas ainda assim, ele está no campo. Não se sabe o que ele faz lá, mas ele está. Mas, irmãos, então como é que a gente vai traçar o perfil? Então vamos dar uma olhada em alguns verbos que descrevem ele também. Primeiro, ele ouve. Ele era um sujeito antenado, né? Ele ouve a música e consegue também ouvir a dança. Provavelmente o povo estava num forró que a poeira estava subindo. Mas tudo bem. Ele questiona. Ele pergunta: o que é isso? E observe como ele pergunta. O texto que eu estou utilizando, que é Almeida Revista e Fiel, diz assim: o que é aquilo? O que é aquilo? Depois de perguntar o que era aquilo, e saber do que é, ele se indigna. Depois de se indignar, ele não entra. Irmão, vejam como esse sujeito aparenta, diferentemente do outro, esse sujeito já aparenta alguma coisa assim, um perfil mais melindroso. Ele já é diferente. A primeira coisa, então, que eu vejo, vamos olhar o perfil dele. Primeiro, irmãos, eu pergunto, observe, ele tem servos. Ele tem servos. Porque a Bíblia diz que ele chama um dos servos. Ó, tá aqui no texto, ó. E chamou um dos criados. Ele tem. Segundo, observe, irmão, ele não entra. Eu já citei, mas agora vamos dar uma olhada. Ele é birrento. Ele é birrento. Quando ele tem um conhecimento, ele toma conhecimento do que está acontecendo, ele birra. E birra é mimo. Gente birrento é mimado. Observe, mais ainda. Ele alega, nunca, repita comigo, nunca. Ele diz assim para o seu pai, o senhor nunca me deu. E ele também diz, olha só, eu nunca transgredi. Olha como ele se autodescreve. Ó, eu nunca transgredi, eu nunca te deixei e eu nunca ganhei. Podemos olhar por duas óticas. A primeira, de que ele era mimado. Por que mimado? Porque ele embirra e não entra. E podemos olhar pela segunda, a segunda ótica. Aí eu esqueço que ele embirra, eu dou um apagão, eu passo um apagão no que ele se embirrou e não quis entrar, e eu digo assim, será que ele era injustiçado? Agora, então eu continuo. O senhor nunca me alegrou com os meus amigos, nunca me deu oportunidade. Eu quero perguntar, será que existe um filho que nunca transgrediu a ordem do pai? Será que existe um filho na história da humanidade que pode dizer assim, eu nunca? Vamos observar a escala das coisas.
Tem transgressões que talvez você deve estar dizendo assim, eu nunca fiz, claro. Mas tem transgressões que com certeza você fez. Arrogar para si essa ideia de que eu nunca errei é meio perigoso. É uma autojustificativa. Irmãos, esse rapaz era mimado. Cuidado com o mimo. Começa a dar as coisas fora de hora. Não dê as coisas fora de hora. Existe hora para dar as coisas para o filho. Mas, de toda forma, por onde o senhor acha que o cara é mimado? Na fala do pai. Quem diz que o cara é mimado? O próprio pai diz para mim. Porque o pai diz assim, tudo que é meu é teu. Eu prefiro a fala do Silvio Santos. Tudo que é meu não é nada teu. O Silvio Santos fala isso para os filhos. Tudo que é meu não é nada teu. Será, mas não é. Coloca cada um no lugar. Aí é claro, irmão, quando a gente não coloca as coisas no lugar, aí dá errado. Mas vamos para o pai, então. Vamos para o pai. Já falei dessas do filho? Pai. O texto não mostra nenhuma resistência. Qual resistência o pai ofereceu ao primeiro filho? Hã? Quem gritou nenhuma aí? Nenhuma. O filho pediu, o pai deu. E eu pergunto, será que o pai deu porque o rapaz, está descrito no texto, veja que ele pede, ele quer, ele sai, ele ajunta, ele arruma mudança. Esse rapaz deveria, ó, esse rapaz deveria ser aquele do tipo assim, me dá, eu quero. E aquele tipo de criança ou de filho que para vencer o pai pelo cansaço. Mas mais ou menos esse perfil. E o texto aqui não me diz que ele ofereceu resistência, que o pai ofereceu resistência. Me dá a minha parte. Eu não morri. Quando chegar a época, você vai ter. Será que ele era manipulável facilmente? Todos nós somos manipuláveis de alguma forma. E manipulados de alguma forma. Todo mundo aqui manipula e todo mundo é manipulado. Mas tem uns que são muito fáceis. São facilmente manipulados. Muito mais fácil ainda. A cara feia manipula. O choro manipula. Por exemplo, os pais aí sabem mais descrever o que manipula ou o que não manipula. Mas tem muita facilidade aqui para esse cara abrir mão. E não estamos falando de um carrinho. Eu fiquei doente uma vez por causa de um carrinho. Fiquei doente mesmo. E essa doença eu acho que foi psicológica. Meu vizinho ganhou um carrinho, o pai dele era fã de Fórmula 1 e ganhou um carrinho de controle remoto. Eu nunca tive um carrinho de controle remoto. Eu falei para a moça desse dia que eu vou comprar um carrinho de controle remoto, um tempo atrás, ela deu risada. O meu vizinho ganhou e a gente dividia brinquedos, bastante. A gente tinha muita amizade com isso. A gente dividia muitos brinquedos. Mas aquele carrinho foi justo no auge do Senna e Piquet, assim, no início da carreira do Senna, auge do Piquet, e Hermes Fittipaldi, aquela coisa arada toda, e eu cresci o olho naquilo, e eu não tinha um carrinho. E eu não tinha, né? Eu ganhava aquele carrinho, sabe aquele carrinho que você vai no supermercado e tem aqueles caminhãozinhos de madeira que cai a roda, aquele que vem um suco dentro, né? Já viram aqueles carrinhos que tem um suco dentro? Um suquinho? Você passa, ele tá lá na ilhazinha, aí você pega lá o Fusca, o Gol, aqueles carrinhos.
não tinha esse tipo de carrinho. Meu pai não tinha condição de comprar esse tipo de carro. Mas meu pai nunca deixou faltar brinquedo pra gente. Graças a Deus sempre tive. Mas às vezes a gente quer avançar. E o meu amiguinho lá não deixou eu brincar com o carrinho dele de jeito nenhum. Ele só mostrou pra mim aquela Fórmula 1, coisa mais linda do mundo. E eu queria brincar com aquilo e não pude. Fui ficando ruim. Daqui a pouco veio a febre. Daqui a pouco fiquei mal, fiquei amuado, aquele negócio todo. Irmão, mas foi uma coisa instantânea que eu me lembro. Não sei quem foi lá da minha família, naquele mesmo dia, porque a coisa foi muito instantânea, ele chegou em casa com um Fuscão verde abacate, mas era um Fusca de plástico, aquele que... Fusquinha, tinha rodinha, tudo, né? Você não podia, por exemplo, que nem a gente gosta. Criança é assim, irmão. Criança pega o Fusca, vira mecânico, né? Você dá o brinquedo pra criança, ele desmonta, tira a roda, abre o capô. A gente já vai com essas ideias. Só que o meu Fusca não dava pra fazer nada, porque se colocava a mão dele, ele amassava. Mas eu fiquei doente. A febre foi... eu curei. A febre passou. Eu tinha um carrinho. Levantei da cama, subi coloquei a mão em cima do carrinho, ele quebrou, já amassou todinho na porta. Mas já sarei. Glória a Deus por isso. Então, irmão, mas o que eu quero compartilhar com vocês? Tem pessoa que consegue manipular com muita facilidade. Eu ganhei um carrinho, mas eu fiquei com febre mesmo. Agora, a febre passou, não foi com remédio, não, foi com carrinho mesmo. E agora aqui, a minha mãe mediu a temperatura e viu que eu tava com febre. Tava ruim, fiquei vermelho. A mãe já olhava pra... Minha mãe já vinha com o negócio de botar a mão na testa, o termômetro dela era na mão, né? Botava a mão na testa, aquela coisa arada toda. Mas tem outros que manipulam com muita facilidade, muito mais facilidade. Então, manipulável, todo mundo é. Ser manipulado, todos são, mas tem uns que são fáceis demais. Não é? É a cara feia, é um grito, é o choro, é uma carinha, é o fusquinha, né? Eu falei do fusquinha, mas e aquele que fica de fusquinha? Eu me lembrei de uma irmã que estava fazendo fusquinha na porta da igreja, não é? O que é fusquinha? Não vou. Tô embirrado. Meu Deus, o que é isso? Que coisa é essa? Irmão, segundo, mas tem umas virtudes boas, né? Mas eu quero falar da segunda. Será que o pai era conivente? Por exemplo, esse pai parece que era conivente. Como assim, pastor? Ele diz para o filho que tudo é seu. Tudo é seu. Não era. Não era. Ele deveria ter dito assim, você está aqui. Ele deveria ter dado uma repreensão, deveria ter dado a ordem, entra, já que naquela época não se contestava a ordem do pai. Hoje, o pai e os filhos entram em confronto constantemente. Mas eu pergunto aos irmãos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você teria coragem de desobedecer uma ordem do seu pai? Quem aqui teria coragem? E você até tentava dar um jeitinho daqui ou dali, mas sabia que se ele descobrir ou afrontá-lo visivelmente, o pai dizia, entra, não é? O pai dizia, samba, você ia ter que sambar. Era mais ou menos assim. Era ou não era, irmão? Hã? O Marco tá aqui. Era ou não era, irmão? Se o pai... Hã? Já saía. Então, nessa época aqui que nós estamos falando, de mais de 2000 anos atrás, será que o filho afrontava o pai do jeito? O pai manda fazer, faça você, limpa esse quintal, limpa você, arruma essa cerca, arruma você. Acho que nesse período aqui, os filhos chamavam o pai de você, chamavam o pai pelo nome, ô seu fulano de tal, ô Chico, Benedito, ô Marcos. Será que a fala desse homem aqui não deveria ter sido mais enérgica? Pronto, entra e acabou. E depois acabou o papo. Observe, irmão, ele barganha. Ele fez uma barganha para o rapaz entrar, ele deu tudo. Para o rapaz entrar ou parar de fazer o fusquinha, ele deu tudo. Deu até o que não era do filho. Deu até o que não era dele.
Como assim? Não, filho, para você entrar eu vou te dar minha fazenda inteira. Que isso, irmão? É mimo? Nós estamos diante de um cenário muito claro de um pai que mima facilmente, é manipulado e acaba sendo conivente. Está no texto, é só uma leitura. Mas ele tem coisas boas. Observe, irmão. Ele demonstra primeiro a mesma prontidão para os dois. Ele saiu para ver o filho todo dia, porque a Bíblia diz que o filho voltou e antes de avistar o pai já tinha visto. Então o pai saía para ver o filho, se o filho voltava. Só que esse mesmo pai saía também e saiu para ver por que o filho mais velho não entrou. O pai saiu para um, ele deu atenção para um e deu atenção para outro. Olha como ele age da mesma forma. Então ele era esperançoso. Em relação ao primeiro, ele demonstra esperança. Em relação ao segundo, ele demonstra atenção. Tem hora que a gente tem que entender quais são os nossos sentimentos. Mas eu fico pensando em relação, irmão, e eu quero já partir para a conclusão do meu pensamento, não é? Do que nós estamos falando. Qual seria o modelo ou atitude ideal e quais lições a gente pode tirar do perfil desse pai? Primeiro, irmão, coloca o filho no lugar. Seja alguém, irmão, que coloque seu filho no lugar. É claro que você não conseguirá visualizar tudo, como nós também não conseguimos fazer com que os nossos pais visualizassem tudo que a gente fez, ou tudo que a gente podia fazer. Eu, quando eu quis dinheiro, fui trabalhar. Eu, quando quis, foi bem assim. Quando eu quis dinheiro, fui trabalhar, e fui cedo. Fui bem cedo, como muitos de vocês. A maior parte dos adultos que aqui estão foram trabalhar muito cedo. A maior parte dos jovens que estão aqui e que querem dinheiro também vão trabalhar muito cedo. Mas se você já passou da hora de trabalhar e tá mamando ainda na mãe, ô querida, ô mãe, corta essa mamadeira, pelo amor de Deus. Mas de toda forma, irmão, o que eu quero compartilhar com você? Coloque ele no lugar. Ele tem que saber o que é, quem é, que hora que é, como que obedece. O filho não manda em você. Ele não pode, ele não tem como mandar mais em você. Não ceda o lugar. Não ceda o lugar, você não pode ceder o lugar para ele. A teologia moderna faz muito isso. Ela está fazendo esse tipo de barganha e colocando os filhos na mesma posição dos pais. Os filhos são seres humanos iguais aos pais. Da mesma forma, mas não são os pais, serão. E como filho, tem que estar no lugar dele. Precisa estar no lugar dele. Tem que responder aos pais. E isso vai muito da nossa própria ação, da nossa própria atitude, do nosso próprio comportamento, da nossa própria forma de criar. Eu falo bastante da minha mãe, ela era mais enérgica, não a tenho mais. Hoje falei com meu pai, das palavras que conversamos, nem todas eu consegui entender. Até porque acho que o tráfego hoje de informação estava tão grande na rede social e no sistema telefônico que as ligações caíam. Então vou ligar amanhã. Mas cada um, tanto um quanto o outro, nos colocou no lugar. Meu pai não deixava eu responder por ele. Eu não podia responder. Nunca pude. Nunca pude responder. Seu pai pode... Empresta uma ferramenta do seu pai. Aí eu ia lá e pegasse para ver. Ele tinha caixinha de ferramenta. Ele tinha a caixinha de ferramenta dele. Bonitinha. A bombinha de óleo que ele tinha. Aí alguém dizia, ô Marquinho, pega lá uma ferramenta do seu pai. Vou pegar a ferramenta do meu pai para você. Vá lá pedir para ele. Ué, porque eu sei que a chapa a chapa vai esquentar para mim. Então, cada um tem que ser colocado no seu devido lugar. Não deixe o seu filho comandar a sua casa. Ele não comanda a sua casa. Ele não comanda os seus bens. Você vai dar seus bens para ele. Se tiver condição de comprar a casa, compre. Se tiver condição de pagar os estudos, pague. Se tiver condição de fazer, faça com toda alegria. Mas cada
coisa no seu devido lugar. Não mime, não permita, e também não barganhe. Não dê celular para ele parar de chorar. Não dê celular para ele fazer as coisas que você quer. O pai deu a fazenda. Os pais de hoje dão o quê? Na grande parte. Dão celular. Ah, toma. Ô, irmão, não podemos ser assim. Porque as coisas não funcionam desse jeito. Perguntei a alguém há poucos dias atrás. Por que é que você faz isso? É porque o fulano quer. Mas quando ele está na escola, pode. Quando ele está no banco, pode. Quando ele está no trabalho, pode. E quando você entrar no trabalho, escute, quando alguém entrar... Eu nunca trabalhei numa empresa que você não pudesse usar, por exemplo, rede social. Porque desde 1994 sou autônomo. Então sou eu que pago minha gasolina, meu almoço, meu telefone, sou eu que pago meu remédio. A empresa não paga nada para mim. Então não sei o que é a regra de você, por exemplo, atender... às vezes os irmãos falam assim, eu não posso atender telefone lá na empresa. Ok, aí não pode. Por que o sujeito entende a ordem da empresa e não entende a ordem que está em casa? Não é uma questão interessante? Por que o sujeito consegue entender a ordem do superior no lugar e não consegue ver você como pai ou você como mãe? Irmão, existe hoje um sistema como foi abordado. Recomendo que vocês assistam a aula que eu disponibilizei lá na rede social hoje, que nós participamos, de como, irmão, a autoridade, os valores, os fundamentos, os valores cristãos e os fundamentos estão sendo combatidos. Mas, de toda forma, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: pense uma coisa, e eu acho que esse é o fator mais importante dessa pregação. Irmão, esse rapaz, o primeiro, mais moço, deveria ter sido terrível. Ele deveria ter sido aquele calo no pé, aquele filho que, vamos usar a palavra muito comum, que encheu a paciência do pai a ponto dos pais falarem assim, rapaz, pega as tuas coisas logo e vai embora. Maravilha. Mas de toda forma, irmão, ainda que esse filho foi, o pai nunca perdeu a esperança dele voltar. Nunca perdeu. Olha, ele foi parar na lama. Repita comigo, na lama. E a Bíblia, e o meu texto que eu acabei de falar, que eu leio aqui com vocês, não diz que ele comeu, diz que ele desejava comer daquilo que os porcos tinham. Mesmo assim, irmão, ele foi parar na pior das condições. Foi viver com os animais que na época eram considerados os animais imundos. Porco é considerado imundo para o judeu. O judeu não come porco. Por isso que eles têm, por exemplo, e tem uma série de comida que eles não comem. Observe que ele foi parar com os porcos. E quando ele volta, irmão, ele volta na condição de um ser rejeitado, que para o judeu, mais imundo da história. E ainda assim, irmão, não diz que ele tomou banho para voltar. Não diz. E veja como o pai o recebeu. Mas a Bíblia diz, olha só, o verso de número 21, o 20, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou. A ação agora é do pai. É o pai que olha o filho, não é o filho que olha o pai. É o pai que vê o filho, e não é o filho que vê o pai. O pai é que viu o filho. E, compadecido dele, o cara já tinha pedido praticamente a morte do pai, dizendo assim, me dê a minha herança. Como disse o filho mais novo, gastou, torrou, moeu. E outra, o filho estava vindo de um chiqueiro, irmão. Tocar num defunto, por exemplo, não podia, era considerado imundo. Comer um porco era imundo. Não, ter porco era imundo. Imagine o rapaz morou, viveu com os porcos. E ainda assim,
A Bíblia não diz que ele tomou banho quando voltou. Quem criou porco aí sabe como é que é. Já fui colocar lavagem, que os porcos que o meu avô matava eram criados na lavagem. E aí, quem já criou porco aí sabe como que é. Então, irmão, o rapaz estava dormindo com os porcos. O rapaz estava comendo. Eu pergunto, qual era o perfume dele? Qual cheiro desse rapaz? Irmão, qual era o cheiro dele? Qual era a condição de higiene dele? Será que ele estava doente? Será que ele estava cheiroso? Será que ele tomou banho? Diz a Bíblia, ao ver o filho, o pai compadecido, correu. Repitam comigo, correu. Correu para onde? Correu do filho? Não, correu em sua direção. Olha só, e o abraçou. Irmão, e agora eu finalizo com essa fala. Abraçou e beijou. Melhor do que a festa. Melhor do que o novilho. Melhor do que o cabrito. Melhor do que a herança. Eu não tenho dúvida que para este rapaz foi a corrida do pai, ou seja, ser visto pelo pai, a corrida do pai, o abraço do pai e o beijo do pai. Olha, era um pai que vê, foi um pai que viu, foi um pai que correu na direção do filho nessas condições, foi o pai que não colocou barreira nessas condições em relação ao filho, e ainda assim foi o pai que beijou. Não tem nada melhor para um filho arrebentado, moído, caído, irmão, destruído, como estava esse rapaz. Ele foi destruído no seu ego. Todo o ego dele foi destruído. Foi destruído o narcisismo, foi destruída a psicopatia, foi destruído o maquiavelismo, tudo nesse jovem foi destruído. Mas ele ganhou o beijo, o abraço e a atenção do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ajude a todos os pais que aqui estão, para que veja o seu filho, ame o seu filho, abrace o seu filho, beije o seu filho, mas não deixe de colocá-lo no devido lugar, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória ao Senhor.